Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 61. O tempo parecia perder valor. Quanto mais suas técnicas amaldiçoadas se desenvolviam, mais havia para refinar. E o tempo estava se esgotando. Minamoto conseguia se concentrar em 5 coisas ao mesmo tempo, não porque esse fosse seu limite, mas porque ele só tinha 5 clones. Então ele precisava de mais. Mais clones, mais mãos, mais resultados. Ao sair do dormitório, uma nova versão de si mesmo emergia a cada passo. Após 5 passos, 5 Minamotos partiram em direções diferentes. Apenas 3, de aparência estranha e inadequados para sair de casa, permaneceram no dormitório para cuidar de outras tarefas. Sob a árvore osso branco, a construção já estava em andamento. Um novo loft estava sendo construído. Sun se mudaria mais tarde, mantendo vigilância constante sobre o núcleo da barreira, ou pelo menos dando a impressão de que estava. Ele se sentiu um pouco relutante. Seu lugar atual era seu lar havia apenas alguns meses. Ficava escondido em um lugar tranquilo, bem perto da parede interna do colégio de feitiçaria, com a vasta floresta ao fundo, onde muitas de suas criações biomiméticas ainda vagavam. Mas a árvore osso branco ficava bem no centro da escola, cercada por todos os lados, um local chamativo que não combinava com sua natureza discreta. Então, Sun fez um pedido. O pátio do novo loft tinha que ser amplo. Isso o protegeria de olhares indiscretos e lhe daria espaço para abrigar pequenos animais. Mais importante era sobre a barreira. Ele insistiu em supervisionar toda a construção. O trabalho não poderia ser descuidado. A barreira tinha que permanecer intacta. Afinal, esta seria sua nova base de operações. Sun viu nela uma rara oportunidade de construir um verdadeiro santuário, desde o local e os materiais até a estrutura e o layout. Cada tijolo, cada telha precisava ser colocado de acordo com um plano, com todo o edifício embutido como uma estaca no próprio colégio de feitiçaria. Havia muita coisa para fazer. Ele foi até o departamento médico. Rico Amanayo viu primeiro, correndo e gritando: "Você está aqui!" Pare com essa animação falsa. Sun esfregou a têmpora. Ela teve que ficar na ponta dos pés só para alcançar o peito dele. Por menor que fosse, sua voz tinha uma estranha ressonância ecoante que fez seu crânio doer. Rico cambaleou para trás e desabou em uma cadeira, com a parte superior do corpo esparramada sobre a mesa enquanto ela esticava os braços e suspirava. Estudar é tão exaustivo. Ela havia mudado. A aluna outrora entusiasmada que adorava a escola agora detestava estudar. Na época em que a assimilação era uma questão, ela tinha o impulso de experimentar tudo, de fazer novos amigos. Mas agora, com tempo de sobra e muitos amigos, a motivação simplesmente não existia. Sun estava exasperado. Muitas pessoas não conseguiam lidar com a dor de estudar, mas se conformavam com a dureza do trabalho. Essa era a diferença entre esforço voluntário e esforço forçado. Ele resmungou como um pai mal-humorado. Se você não estudar agora, vai se arrepender depois. Ele realmente assumiu o papel de pai. Quando seus próprios pais lhe diziam essas coisas, ele concordava com a cabeça e pensava: de jeito nenhum vou me transformar em alguém assim. E no entanto, lá estava ele. Olhando para Rico, pensou: tudo bem, até uma jaqueta surrada ainda pode te manter aquecido. Rico estremeceu. A compreensão surgiu. Espera aí. Estou te tratando como uma amiga, mas você quer agir como meu pai? Ela levantou o punho e o avisou: se você continuar usando esse tom e me olhando desse jeito, eu juro que vou te deixar preto e roxo. Na verdade, ela estava progredindo rápido. Seu refinamento de energia amaldiçoada era excepcional, mesmo que sua técnica ainda não tivesse se manifestado. Esse tipo de reclamação poderia facilmente irritar alguém que não estivesse se saindo tão bem. Sun afastou o pequeno casaco acolchoado. Virando-se para Shoko e Eri ao seu lado, ele perguntou: como estão as coisas ultimamente? A mesma coisa de sempre, não, pior. Está ficando horrível. Shoko acendeu um cigarro e deu uma longa tragada. Ufa, os ferimentos estão se acumulando. Os desejos da fumante veterana começaram a aparecer. Suas palavras flutuavam pela névoa, entrecortadas e abafadas. A fumaça ardia. Sun cumprimentou-a rapidamente, vestiu seu jaleco branco e caminhou em direção à sala de cirurgia. Rico, que o observava o tempo todo, levantou-se de um salto e o seguiu. Com o ânimo restaurado, cruzou os braços atrás das costas, saltitando para o lado dele, depois para frente, depois para trás novamente. Sua voz ecoou ao redor dele. Existe uma maneira rápida de ficar mais forte. Ela arrastou as palavras de propósito. Tão irritante. Ela sabia exatamente como provocá-lo. Continuou tagarelando durante todo o caminho até a sala de cirurgia, só ficando em silêncio quando um ferido chegou. Assim que Sun terminou de tratá-los, Rico, sem que ninguém a mandasse, se adiantou para limpar. Os dois trabalharam sem parar até o meio-dia. Ela ainda estava cheia de energia no final. Após o almoço, Sun fez uma pequena pausa. À tarde, encontrou tempo para ensinar Jujutsu a Rico enquanto permanecia de prontidão no departamento médico. De volta ao dormitório, o clone que praticava taijutsu retornou, pronto para partir com aquele que acabará de refinar energia amaldiçoada. Juntos, eles completariam missões, assimilariam maldições e ganhariam algum dinheiro. Sun também precisava de tempo para desenvolver novas técnicas, e havia tarefas envolvendo o cabeça de mosca e o Shinobaki que somente ele poderia levar adiante. Resumindo, ele precisava de mais clones. Algo tinha que mudar. Ele decidiu fundir suas construções clones com o núcleo dourado, usando a técnica de clonagem como modelo para replicar seus efeitos. Não espere mais. Na casa de Masamichi Yaga? Por que você é tão livre? Yuri e os outros não compraram fantoches para você quando criança, então agora você vem aqui todos os dias para brincar com eles? Yaga estava se preparando para a aula, claramente sem paciência com Sun, que ficou parado ali, sem entender nada com a mão na testa. É só desenvolvimento de técnica. Por que enfatizar a parte de como criança? Sun fingiu confusão.
Mas devo dizer que seus fantoches são super fofos. Definitivamente coisa de criança. Hein? Ele exagerou a expressão, os olhos arregalados em choque fingido. Você, com essas sobrancelhas sérias e olhos severos, sua alma é rosa? Yaga respirou fundo, em parte porque a atuação de Sun era tão ruim que ele precisava se recompor. Olhou para o canto da sala, onde vários Suns estavam sentados em círculo, cada um segurando uma pelúcia fofa, ursos, capas, raposas. Pronto. Se você tem tanta habilidade, vá fazer algo útil. Ele rugiu. Por que vejo seu rosto em todos os lugares ultimamente? Porque somos muitos, brincou Sun. Eram no máximo 10, ele só conseguia administrar essa quantidade mantendo o foco. A habilidade era poderosa, claro, mas não imbatível. Cada clone compartilhava uma parte de sua energia amaldiçoada. Eles não sobrecarregavam seu corpo ou alma diretamente, já que eram conjurados inteiramente de energia amaldiçoada e conectados através do núcleo dourado. A quantidade de energia que ele conseguiria sustentar dependia de suas reservas de energia amaldiçoada e de sua capacidade multitarefa. Mas sua energia amaldiçoada tinha um limite. Quanto mais clones, mais fina ela se espalhava. Como resultado, cada clone ficava mais fraco. E havia um limite máximo, eles podiam chegar perto de 0 de energia amaldiçoada, mas nunca chegariam a 0. Se conseguissem, basicamente imitariam a restrição celestial. Encontrar o equilíbrio entre quantidade e qualidade, nisso Sun era bom. Em seu auge, cada detalhe precisava ser perfeito. Ele não podia estar nem muito cheio nem muito faminto. Uma poça de energia amaldiçoada cheia transbordaria, uma vazia o enfraqueceria. Seu espírito precisava ser afiado, seu ímpeto explosivo e sua vontade inabalável. Só então ele poderia atingir seu verdadeiro auge. Mas cada clone operando independentemente reduziu sua força de combate. Então ele categorizou a habilidade como auxiliar para treinamento. O treinamento baseado em experiência poderia ser cumulativo, mas não todo o resto. Por exemplo, se todos os seus clones treinassem sua resistência física, apenas a experiência seria transferida, não os resultados. Sun estava muito satisfeito com essa configuração. O poder era dele, os clones apenas o ajudaram a explorá-lo. A técnica do coração, tudo nela se alinhava perfeitamente com seus próprios desejos. Capítulo 62. Qual é o princípio por trás da manipulação de espíritos amaldiçoados? Sun Minamoto se aproximou de Suguru Geto, expressando sua curiosidade. Antes que Geto pudesse responder, Sun riu sozinho. Não há princípio. É como o controle perfeito, simplesmente é. Isso pertence ao reino das técnicas inatas, um instinto com o qual os feiticeiros nascem. No entanto, o que ele tinha alguma percepção era da técnica assimilada. Percebendo que havia feito a pergunta errada, Sun reformulou-a. Sob a manipulação de espíritos amaldiçoados, como exatamente você controla esses espíritos amaldiçoados? Ele já estava se preparando para a segunda fase de seu experimento de construção do núcleo dourado. Seus objetivos eram duplos. Primeiro, simplificar o processo de formação, como eliminar a necessidade de materiais metálicos. E segundo, resolver a questão da quantidade. O progresso havia sido lento com a multitarefa, mas a manipulação de espíritos amaldiçoados, em teoria, permitia controle ilimitado sobre os espíritos amaldiçoados. Isso a tornava perfeita para ele. Na sala de aula vazia, Suguru Geto estava sentado em seu lugar de sempre. À sua esquerda estava Satoru Gojo, e à sua direita, Shokuyeiri. Os dois trocavam bilhetes com Geto, conversando sem parar. Foco, é hora da aula. Ele olhou para o púlpito e deu uma cotovelada nos dois. Se o professor pegar vocês. Ufa! Um punhado de pedaços de giz pela metade o atingiu bem na testa. Ele se levantou instintivamente. Sensei. Mas o professor que sempre o atingia acidentalmente nem estava lá. Só havia 2 lugares vazios ao lado dele. Geto balançou a cabeça com uma risada silenciosa, sentou-se novamente, apoiou o queixo na mão e olhou pela janela. Seus olhos logo perderam o foco, o olhar ficou turvo, como uma pintura de alguém ansiando por algo fora de alcance. Tudo bem então, analise a mudança emocional do personagem e o contexto social neste momento. Qual é o princípio por trás da manipulação de espíritos amaldiçoados? Uma voz ecoou ao longe. Sob a manipulação de espíritos amaldiçoados, como você controla os espíritos amaldiçoados? A voz ficou mais clara. Ao ouvir isso, os olhos de Suguru Geto subitamente se aguçaram. Você começa subjugando-os, transformando-os em orbes espirituais amaldiçoados. Depois você os come e absorve-os, e uma vez feito isso, o controle surge naturalmente. Sua explicação ficou mais clara à medida que ele falava. Mas como você descreve algo que é apenas instinto? Geto olhou para Sun Minamoto. Então, posso experimentar um? Os orbes espirituais amaldiçoados. Quero saber qual é o gosto deles. Nunca tentei isso com ninguém além de mim. Geto hesitou. Usar a manipulação de espíritos amaldiçoados pela metade e depois entregá-la a alguém que não conhece a técnica. Não é muito diferente de simplesmente engolir uma maldição. Algo vai dar errado. Mas Sun Minamoto estava confiante, não em subjugar maldições, mas em sua capacidade de usar a fonte para assimilá-las, mesmo que tivesse que engoli-las cruas. Mais uma razão para tentar. Ele bateu palmas e ajudou Geto a se levantar. Vamos exorcizar alguns espíritos amaldiçoados. Geto se levantou com um suspiro e o seguiu. Só dizendo, o sabor dos espíritos amaldiçoados não é nada agradável. Isso é bom. Sun dispensou o assunto casualmente. Por que você está sozinho? Ele perguntou, curioso. Era raro que membros de sua equipe de 3 pessoas agissem sozinhos. Estamos com falta de gente. Satoru é forte o suficiente para encarar uma missão sozinho. Geto abriu as mãos. E Shoko é médica. Para começar, ela não participa de missões perigosas. Agora também comecei a fazer missões solo, acrescentou.
Desde o incidente do receptáculo de plasma estelar, Satoru Gojo dominou a técnica da maldição reversa e sua força aumentou. Agora ele poderia assumir missões sozinho, enquanto Shoko Yeri estava ocupada curando feiticeiros feridos. O trio se separou e só se reunia durante as aulas. Sumi Minamoto deu um tapinha em seu ombro. Pare de ficar se lamentando sozinho. Por hábito, ele enviou uma mensagem para Shiko Mishima. É encontro no portão principal do colégio de feitiçaria. Logo depois de enviá-la, ele de repente se lembrou. Ela não era mais sua monitora assistente. Ding-dong. O telefone dele tocou. Entendi. Shiko Mishima respondeu rapidamente a mensagem. Sem pensar muito, Sumi Minamoto chamou Suguru Geto, e os dois foram direto para o portão principal do colégio de feitiçaria. De longe, Sumi Minamoto avistou Shiko Mishima parada à beira da estrada. Ela o notou ao mesmo tempo. Os dois trocaram um breve sorriso. Velhos hábitos custam a morrer. Carro novo? Sumi Minamoto a cumprimentou, iniciando uma conversa casual. Shiko Mishima assentiu com um sorriso radiante. Após sua promoção a feiticeira de grau 2, ela recebeu seu próprio carro, embora um monitor assistente dedicado não tivesse sido providenciado. Ela não se deu ao trabalho de pensar no motivo, nem queria. Já estava contente com o que tinha. Shiko sentou-se no banco do motorista, Sun ficou no banco do passageiro da frente e Suguru Geto sentou-se atrás. O carro deu partida suavemente, trocou de marcha e acelerou, e a sensação era familiar demais. Sun permaneceu sentado, mas Suguru, pego de surpresa, sentiu um empurrão repentino nas costas e quase bateu o rosto no encosto de cabeça à sua frente. Sun compartilhou os detalhes da missão com Shiko. Era uma missão de grau 1 que eles haviam assumido de improviso. Com 2 graus 1 e um semigrau 1 na equipe, eles poderiam até mesmo assumir missões de grau especial sem muito risco. Assim que chegaram ao local, Sun formou um selo de mão em espada, canalizou sua energia amaldiçoada. Pulou o encantamento e liberou uma cortina negra que rapidamente se expandiu pela área, totalmente desdobrada. A expressão de Suguru vacilou brevemente em surpresa, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Afinal, Sun era alguém capaz de criar uma barreira ao lado de Tenjin-sama. Sua proficiência em técnicas de barreiras acima da média era natural. Os três entraram na cortina e logo localizaram seu alvo. Suguru avançou para exorcizar o espírito amaldiçoado, comprimiu-o em um orbe do espírito amaldiçoado e o entregou a Sun. Seu rosto ficou sério. Só um aviso, espíritos amaldiçoados têm um gosto horrível. Quer mesmo experimentar? Ele nunca havia compartilhado isso com ninguém antes, mas para ele, o gosto era como morder um pano usado para limpar vômito e diarreia e engoli-lo inteiro. Ele não estava preocupado com a segurança de Sun, sua força era mais do que suficiente. Mas queria enfatizar o quão repugnante era. Já havia sofrido com aquilo por tempo suficiente. Sun pegou o orbe e o examinou atentamente. Era uma esfera negra e giratória, mais ou menos do tamanho de um polegar, perfeita para engolir. Ele jogou na boca e engoliu. Os outros dois olharam fixamente para o rosto dele. A boca de Suguru se contraiu. E daí? Não é como um pano imundo e azedo embebido em molho? Você realmente provou isso? Nenhum de seus negócios. Sun fechou os olhos. Sim, foi ruim. Basicamente, simplesmente repugnante. Para alguém como ele, com aversão psicológica à imundície, foi brutal, especialmente com Suguru martelando a imagem para dentro. O orbe do espírito amaldiçoado lembrava um pouco de Pokémon. Domar, capturar, aumentar afinidade. Não era basicamente uma pokébola? De acordo com Suguru, o processo completo, exorcismo, ingestão e absorção, permitiria controlar o espírito. Isso era uma espécie de voto vinculativo? Pelo que Sun observara, parecia provável. Votos vinculativos exigiam abrir mão de algo contra a vontade em troca de outra coisa. Quanto maior a resistência interna, maior o custo e maior o retorno. Ele não conseguia dizer se a chave era o próprio orbe ou o ato de engolir, mas não importava. Ele havia descoberto o que precisava. Dentro do seu próprio mundo interior, as pistas eram claras. As estrelas eram seus orbes espirituais ideais, e sua contraparte espelhada na realidade, globos oculares. Ele poderia tratar sua técnica de clonagem como uma das estrelas principais, permitindo que seus efeitos se irradiassem para fora. Os satélites em órbita poderiam ser transformados em núcleos dourados, prontos para uso conforme necessário, libertando-o das restrições de multitarefa e limitando apenas o uso de sua energia amaldiçoada. Ele tinha um plano. O orbe do espírito amaldiçoado começou a se desestabilizar em seu estômago, como se pudesse retornar à sua forma original a qualquer momento. Sangue jorrou do revestimento do estômago, mas ele o estabilizou à força, mantendo no lugar até que cada gota de valor fosse drenada. Então, ele o consumiu e assimilou completamente, reduzindo-o à forma mais fundamental de uma maldição. Sua energia amaldiçoada aumentou ligeiramente. Suguru sentiu a tênue conexão que tivera com o espírito desaparecer completamente. O processo havia terminado. No momento seguinte, Sun abriu os olhos e exalou profundamente. Sim, o sabor era horrível, mas a emoção de ficar mais forte definitivamente compensava. Ele disse, vamos lá, mais alguns. Suguru, vendo como ele estava calmo, o admirava interiormente. Sob todos os aspectos, Sun era um gênio. Antes que ele pudesse terminar de falar, Suguru lhe entregou outro orbe. Aqui. Sun olhou de relance. Suguru alcançou o vórtice negro de energia amaldiçoada atrás dele e retirou mais algumas esferas, olhando para Sun enquanto falava. Se isso não for suficiente, tenho muito mais. Coma à vontade. Além daquele gosto de trapo encharcado de vômito, havia também o cheiro de lixo enterrado em lodo de esgoto, meias fermentadas por uma semana sem serem lavadas.
Sun não recusou nenhuma. Ele os jogou na boca um após o outro, cuidadosamente se afinando para encontrar o que estava procurando. Depois de comer alguns, algo fez sentido. Ele não devolveu o resto, apenas continuou jogando-os na boca, mastigando devagar. Seus dentes brancos e afiados trituravam as maldições negras aos poucos. Terapia de dessensibilização. Adaptabilidade infinita. Quando aplicado a coisas como esta, ele sempre encontrava uma maneira de inovar sua técnica. Capítulo 63. Após se despedir de Suguru Geto e Shiko Mishima, Sun Minamoto retornou ao seu dormitório. Todos os seus clones em campo pararam o que estavam fazendo e começaram a retornar de seus respectivos locais, eventualmente se fundindo em um só. Sua força aumentava constantemente. Embora seu corpo e alma ainda não tivessem atingido seus limites, o limiar de sua energia amaldiçoada já havia sido rompido. A cada dia, os clones que retornavam traziam consigo um número significativo de maldições, e os sigilos gravados neles se tornavam cada vez mais completos e intrincados. Isso sinalizou um aumento em sua produção de energia amaldiçoada. Seu próximo grande objetivo era gravar essas linhas pretas em seu globo ocular, sincronizando-as com seu domínio interior para que se espelhassem e se reforçassem mutuamente. Mas antes disso, ele precisava aumentar a massa do outro globo ocular. Era preciso atingir o equivalente a 9 aplicações completas de manipulação em massa, o que equivale a 13,5 vezes o poder de uma nação. Como ele havia previsto, o globo ocular alterado pela técnica de Yuki Tsukumo sofreu mudanças internas drásticas. Sua estrutura celular tornou-se mais densa e complexa, com arranjos únicos de forças repulsivas e gravitacionais. Bilhões de células se interligaram, formando um núcleo denso e pesado. A tarefa de Sun Minamoto agora era reconstruir os outros globos oculares da mesma maneira e absorver um grande número de maldições para sustentar essa constelação de poder reestruturada. A massa por si só não era igual à força, mas o nível de energia e o peso do olho estelar continuaram a crescer, concedendo-lhe capacidades como visão dinâmica aprimorada e eventualmente previsão do futuro. Infelizmente, ele só tinha um olho estelar por enquanto. O caminho pela frente ainda era longo. Sun Minamoto conteve os pensamentos. Havia algo mais urgente em vista, sua promoção à classe especial. Como alguém é promovido a grau especial? Não é como se você pudesse simplesmente destruir um país. Existem duas etapas. Primeiro, ele precisava exorcizar um espírito amaldiçoado de grau especial para provar sua força. Se tivesse sucesso, passaria para a segunda etapa. Um grupo de feiticeiros sem grau especial o avaliaria e tiraria a sorte para atribuir uma tarefa adicional. Tal era a limitação do sistema. Sun Minamoto fazia parte desse sistema, então, naturalmente, ele tinha que seguir suas regras. Na verdade, ele não se importava muito com o título de grau especial. Não tinha nada a provar. Mas com o título, ele poderia finalmente consolidar sua posição na escola de Jujutsu e em todo o mundo do Jujutsu. Controlar a barreira alta de Jujutsu por si só não era suficiente. Ele precisava acabar com qualquer suspeita remanescente dos superiores de que estava jogando sujo. Isso lhe pouparia muitas dores de cabeça. No dia seguinte, Sun Minamoto acordou cedo, refinou sua energia amaldiçoada e clareou a mente. Essa rotina havia se tornado natural. Desde que rompera o limite de energia amaldiçoada, ele encontrara alegria em treinar novamente. Seu crescimento não tinha mais limites. Essa liberação depois de se livrar da negatividade reprimida era especialmente gratificante. Honestamente, ele estava um pouco viciado nessa sensação. Como um rato de academia em dia de treino de pernas, no momento em que você se levanta depois de agachar ao máximo, a dor é diferente. Não que ele fosse masoquista. Ele não estava. Ele apresentou sua candidatura à promoção. Sua força e contribuições atendiam a todos os critérios. Os superiores talvez quisessem bloqueá-lo, mas não tinham mais os meios. A tarefa adicional de grau especial foi rapidamente organizada, marcada para 3 dias depois. Seu examinador, Yuki Tsukumo, como a única feiticeira de grau especial abertamente reconhecida e a figura mais importante do mundo do Jujutsu. Seu envolvimento nessa promoção foi uma atitude descarada e desesperada dos superiores para reprimi-lo. Sun Minamoto não se importou. Depois de passar por isso, ninguém mais poderia contê-lo com autoridade. Ele se tornará o único feiticeiro de nível superior de grau especial do mundo do Jujutsu, intocável tanto de cima quanto de baixo, o topo e o mais forte. Os superiores entenderam isso, mas já estavam dançando conforme sua música, forçados a movimentos reativos sem nenhum contra-ataque eficaz. Desde o primeiro abate, passando pela tomada do núcleo da barreira, até a apresentação deste pedido de promoção, não foi uma sequência perfeita, mas cada golpe veio forte e rápido. Os superiores não tiveram chance de recuperar o fôlego. Estavam presos na defensiva. 2 dias depois, Yuki Tsukumo retornou à escola de Jujutsu de Tóquio. Ela não estava ausente há muito tempo e, embora fosse oficialmente da filial de Kyoto, andava visitando Tóquio com frequência demais ultimamente. Ela foi direto para a casa de Sun Minamoto. Mas, ouvindo isso, os fariseus disseram: este homem expulsa demônios somente por Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, pode subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? De sorte que eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado o reino de Deus a vós outros. Yuki Tsukumo abriu a porta e viu Sun Minamoto sentado de pernas cruzadas no chão de madeira. Uma cabeça de mosca pairava diante dele recitando o Evangelho de Mateus? Tendo devorado muitos de sua espécie recentemente, a cabeça de mosca ficou mais inteligente.
Sua inteligência claramente evoluiu. Agora conseguia falar fluentemente e entender a maioria dos significados literais. Ah, quanto tempo! Yuki Tsukumo entrou sem hesitar, cumprimentando-o alegremente. Minamoto estava perdido. Pode chamá-la de educada, e ela nunca bate antes de entrar na casa de alguém. Pode chamá-la de rude, e ela ainda diz oi como se tudo estivesse bem. Não faz tanto tempo assim. Um mês, talvez. Minamoto sorriu, suas palavras carregadas de significado. Por que você não se despediu da última vez que foi embora? Yuki Tsukumo coçou a cabeça. Era meio urgente. De repente sua expressão mudou. Ela se endireitou, estreitou os olhos e fixou-os nele com foco intenso. Sua tarefa de promoção para a classe especial é lutar comigo. Vamos deixar uma coisa bem clara. Não vou me conter. É melhor você trazer tudo o que tem. A classe especial não é uma brincadeira de criança. Ela apontou o polegar para si mesma. É conquistado com força. Se você não receber meu reconhecimento, terá que voltar e esperar mais alguns anos. Verdade seja dita, Yuki Tsukumo já estava secretamente impressionada. Quando ouviu a notícia pela primeira vez, ficou chocada. O crescimento desse cara era insano. Não havia nenhum obstáculo para ele? Ele mal tinha chegado ao grau 1. Após retornar ao colégio de feitiçaria, ela recebeu o perfil dele. Não só detalhava suas técnicas e histórico de batalha, como também delineava sua trajetória de crescimento. Era incrivelmente abrangente e deslumbrante. A velha guarda sempre é substituída. É só uma questão de tempo, disse Minamoto calmamente, despejando provocações com um sorriso gentil. Isso só irritou ainda mais Yuki Tsukumo. Uma veia saltou em sua têmpora. Você está me chamando de velho? Tudo bem, tudo bem. Se eu não te pisotear amanhã, vou escrever meu sobrenome de trás para frente. Yuki Tsukumo não se demorou. Afinal, eles tinham uma luta amanhã. E que tipo de examinador se encontra com o candidato logo antes da luta? Enquanto ela se afastava, Minamoto gritou de repente para ela. Você quer dizer de cabeça para baixo ou invertida? Ele a viu cambaleando um pouco antes de acelerar o passo. Isso confirmou que ela definitivamente não estava confiante. Minamoto cerrou os punhos com um sorriso. A vantagem era dele. Ele ia vencer. Capítulo 64. Cedo na manhã seguinte, alguém bateu na porta com calma e sem pressa, gentilmente e sem pressão, deixando uma boa impressão. Minamoto tinha acabado de refinar sua energia amaldiçoada e estava organizando seus pensamentos, retornando a um estado de espírito pacífico. A cabeça de mosca foi abrir a porta. Refletida no espelho, estava uma mulher alta, casualmente encostada na parede, com uma foice esquelética branco-prateada apoiada no ombro. Ela usava o uniforme padrão da equipe de apoio, sapatos de couro marrom, calças pretas, uma camisa branca de botões e um blazer preto justo com 3 botões impecavelmente fechados, escondendo a parte inferior de uma gravata vermelha. O visual irradiava uma maturidade serena. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo alto, suas feições refinadas, levemente maquiadas. Com as sobrancelhas arqueadas e unidas, ela parecia séria e imponente. Era Shiko Mishima, assim como na primeira vez que se conheceram. No momento em que a porta se abriu, ela se levantou, fez contato visual direto com seu reflexo no espelho e não conseguiu conter um sorriso. Bom dia. Sou Shiko Mishima, sua assistente dedicada hoje. Minamoto já havia se aproximado, retribuindo o sorriso. Bom dia. Bom dia. A cabeça de Riko Amanai apareceu atrás de Shiko, gritando alegremente. Infelizmente para ela, Minamoto estava calmo demais para recuar. Mais pessoas seguiram de ambos os lados da porta. Masamichi Yaga, os alunos do 2º ano, os do 1º ano, Yuki Tsukumo, Yori Utaimi e Meimei. Todos rostos familiares. Sua avaliação de promoção está definida. Primeiro, exorcize um espírito amaldiçoado de grau especial esta manhã. Depois, esta tarde, enfrente o mais forte, eu. Yuki Tsukumo ergueu o queixo, apontando o polegar confiantemente para si mesma. Entre os feiticeiros do mesmo grau, os humanos geralmente superam os espíritos amaldiçoados. Então, exorcizar um não deve ser tão difícil, certo? E se não for difícil, pular direto para a próxima avaliação de grau especial faz todo sentido, não é? Os superiores claramente não estavam lhe dando tempo para respirar. Ninguém podia dizer muita coisa. Tecnicamente, tudo estava dentro do razoável. Tudo o que podiam fazer era vir torcer por ele. Eles entraram na sala de estar um após o outro, dando leves tapinhas no ombro de Minamoto, ou no braço, dependendo da altura, conforme passavam. Shiko Mishima chegou por último. Ela pegou um arquivo de caso, cobriu a boca com o punho enquanto pigarreava e forçou uma expressão séria no rosto. Vou agora informá-lo sobre a missão. Trata-se de um extermínio de espíritos amaldiçoados de grau especial. Um espírito amaldiçoado apareceu em um centro de detenção juvenil com um nível de ameaça extremamente alto. Até agora, 15 ficaram gravemente feridos e 7 morreram. Precisamos agir rápido para eliminá-lo. Onde fica o local? Saitama. Cruzando o condado, hein? Minamoto fez uma estimativa rápida, cerca de 25 quilômetros. Sem obstáculos, ele provavelmente conseguiria ver o local a olho nu. A cabeça de mosca decolou, planando em linha reta. Um pedaço de pele na superfície espelhada se contraiu e se contorceu antes que um olho vertical estrelado emergisse. Ele subiu além das nuvens, asas batendo suavemente. O tempo hoje estava claro e sem nuvens, a vista perfeita. O olho estelar se abriu e examinou o noroeste. De volta à sala de estar, o grupo conversava alegremente. Eu juro, aquela maldição de ontem, a cabeça dele estava saindo da virilha. Satoru Gojo agarrou o braço de Suguru Jeto, rindo tanto que chegou a segurar a barriga. Devíamos tê-lo capturado para você domar. Não precisa. Suguru Jeto respondeu, seu corpo balançando nas mãos de Gojo. Olha a bolsa que comprei anteontem. O que há de tão legal em uma bolsa? Preciso te mostrar minha nova moto. Vamos sair para jantar e fazer compras algum dia. Tem alguma bebida? Tem cigarros?
Talvez economizar algum dinheiro? Sério, quem foi o personagem principal hoje? Sumi Namoto preparou chá para todos e sentou-se. Você não deveria estar saindo? Yuki Tsukumo franziu a testa. Por que está sentado? Ela estendeu a mão para pegar uma xícara de chá, mas recuou sibilando. Tic, está muito quente. É o fogo. Eu adicionei fogo a ele. Nesse momento, o cabeça de mosca enviou um relatório. Sumi Namoto se levantou. Mantenha o chá quente. Já volto. Ele começou a ganhar impulso, aguçando seu foco e elevando sua presença ao ápice. Ativando sua energia amaldiçoada, ele protegeu todas as xícaras de chá. Enquanto todos olhavam confusos, uma onda de poder irrompeu dele, provocando uma forte rajada que puxou os cabelos de todos para o lado. Nenhuma xícara de chá se moveu. Quando o vento diminuiu, Sumi Namoto desapareceu. Na entrada de um centro de detenção juvenil em Saitama, um vórtice negro se abriu de repente. Uma figura saiu cambaleando, recuperando o equilíbrio após um breve tropeço. Sojumi Namoto. O salto espacial foi longe demais para um controle perfeito. Ele estendeu o braço e olhou ao redor. A área estava isolada, completamente deserta. Não precisou de barreira. Ele entrou direto na instalação. A localização do espírito amaldiçoado já estava bloqueada. Ele foi direto até lá. Diante dele estava um espírito amaldiçoado, de pequena estatura, não muito diferente de uma criança de 6 ou 7 anos. Você, quem? Sua voz soou rouca, aguda e seca. Podia falar? Não apenas um murmúrio inconsciente, mas uma pergunta real e consciente. Intrigado, Sumi Namoto se aproximou lentamente. A maldição inclinou a cabeça, os olhos arregalados de inocência infantil. Quem é você? Perguntou novamente, aproximando-se e estendendo a mão como se quisesse puxar o casaco de um adulto. Então, com um solavanco, sua mão se transformou em uma lâmina, com os dedos apontados como facas. Ele saltou, mirando direto na cabeça de Sumi Namoto. É Guia de Jujutsu, volume 1, página 1. Nunca se esqueça, as maldições nascem sabendo enganar. Sumi Namoto inclinou a cabeça ligeiramente. A lâmina da mão errou o golpe, sem sucesso. Ele nunca considerou as maldições como iguais. Nunca hesitou durante um exorcismo. Seus movimentos eram fáceis de ler, completamente lineares. Do pé à perna, à cintura, ao ombro, ao braço e ao pulso, todos formando uma única cadeia de força, tensionando os músculos ao longo do caminho. Cadeias mais longas significavam um desempenho mais forte, mas também uma dificuldade muito maior. Para um veterano como Sumi Namoto, era brincadeira de criança. A expressão da maldição se distorceu de choque e fúria. Ela desferiu um golpe lateral, mas Sumi Namoto deu um pequeno passo para trás, esquivando-se novamente com facilidade. Usando a perna esquerda como pivô, ele a tocou suavemente com o pé direito. O movimento foi leve, mas a sola do pé ficou vermelha ao fazer o contato. A maldição foi lançada pelos ares, com o vermelho se espalhando rapidamente por seu corpo. Em pânico, concentrou-se inteiramente em resistir à corrosão, caindo em paralisia momentânea. Quando atingiu a altura certa, Sumi Namoto agarrou sua cabeça, ou melhor, a maldição praticamente colidiu com sua mão sozinha. A pegada parecia sólida. Ele o jogou no chão e pisou forte em seu peito. O som de ossos quebrando era fraco, mas inconfundível. A maldição soltou um último gemido antes de se calar. Carmesim escorria de seus pés para cobrir toda a sua forma. Pouco antes de o vermelho atingir sua cabeça, Sumi Namoto o decepou, agarrando-a enquanto o resto do corpo se dissolvia em linhas negras que envolviam seu braço. A energia amaldiçoada que ele usou foi reabastecida. Outra rajada de vento surgiu. Ele se foi novamente. De volta à sala de estar, Sumi Namoto reapareceu com a cabeça da maldição na mão. Ele ergueu a xícara de chá e a esvaziou de uma só vez. Temperatura perfeita. Ele jogou a cabeça casualmente sobre a mesa. A expressão da maldição se contorceu de pena, como se implorasse por compaixão. Mas ninguém lhe deu a mínima atenção. Todos os olhos estavam em Sumi Namoto. Tão rápido? Para ele, exterminar um grau especial era apenas um aquecimento. Os padrões de Sumi Namoto superavam até mesmo os da escola de feitiçaria. O que os superiores consideravam uma missão de alto nível. Quase não vale a pena mencionar. Capítulo 65. Devido à velocidade de purificação avassaladora de Sumi Namoto, a luta de avaliação contra Yuki Tsukumo foi transferida para amanhã. O local permaneceu o mesmo, campo de treinamento número 5. Desta vez, Yuki Tsukumo e Sumi Namoto ficaram frente a frente no centro. Ele olhou ao redor. Uma multidão já havia se formado, alunos e professores de todas as séries do colégio de feitiçaria o cercavam. Em uma plataforma elevada mais adiante estavam Masamichi Yaga e alguns outros anciãos. Ele acenou para Masamichi Yaga com um sorriso fraco, provocando olhares de desaprovação nos anciãos ao redor. Sumi Namoto nem sequer olhou para eles e desviou o olhar. Yuki Tsukumo arregaçou as mangas e estalou os nós dos dedos, um por um, com um estalo rápido. Ouvi dizer que se você estala as articulações com frequência, elas ficam mais grossas, comentou Sumi Namoto. Yuki Tsukumo parou no meio do movimento e olhou para ele com os olhos semicerrados. Mais grosso, hein? Ela sacou um Shikigami em forma de serpente. Esta é a minha ferramenta amaldiçoada, manifestada como um Shikigami. É a única além de mim que pode usar a minha técnica. Pode chamá-la de Garuda. Agarrando a cabeça de Garuda, ela sacudiu como se fosse um longo chicote de osso. Foto. Um estalo agudo ecoou pelo ar. Ela começou a luta revelando sua técnica. Minha técnica se chama Fúria Estelar. Ela permite que eu ou Garuda ganhemos massa imaginária.
Quanto mais massa, mais forte eu bato. Não sinto peso extra ao usá-la, e aumentar a densidade não aumenta a durabilidade do meu corpo. Mas, dentro de uma certa faixa de massa, não sou afetado por ela. Quanto ao limite máximo da massa imaginária que a fúria estelar pode conceder, nem eu o alcancei ainda. Então, não seja morto. O chicote de osso disparou com um assobio agudo. A massa não a afetou, mas o impacto que causou nos outros foi bastante real. Mesmo com a imensa força de Suminamoto, foi como um meteoro caindo. A força bruta não podia ser subestimada. Mas ele queria tentar. Sua abordagem ao desenvolvimento físico sempre foi clara. Ataque, ataque e mais ataque. Agressividade absoluta. Defesa por meio de ataque avassalador. Cada aprimoramento de seu corpo visava a um único propósito: combate puro. Ele queria ver se conseguiria enfrentar o meteoro de frente, apenas com seu corpo. Suminamoto não se esquivou. O chicote atingiu seu ombro direito. Ele caiu imediatamente, criando uma enorme cratera centralizada nele enquanto seu corpo afundava profundamente no chão. Lentamente ele se ergueu sobre um joelho. O golpe havia estilhaçado seu ombro e deixado seu braço direito flácido, mas ele ainda conseguia se mover. Ele usou energia amaldiçoada para reconstruir sua carne e curar o dano em instantes. Saindo do poço, ele pisou novamente em solo firme. Seu limite de energia amaldiçoada havia sido levado além do limite, e o peso do olho estelar finalmente foi aliviado. Com controle preciso, ele usou apenas o mínimo de energia para se curar. Ele arrancou a camisa rasgada, revelando a parte superior do corpo marcada por marcas pretas retorcidas. Enquanto se espreguiçava casualmente, seus músculos se contorciam sob as linhas, formando um padrão grotesco, porém poderoso, ao longo dos sigilos. Seu corpo parecia impecável, sem um grão de poeira. É isso? Yuki Tsukumo lembrou-se de Garuda, com um sorriso malicioso nos lábios. Você realmente não me leva a sério, né? Ela enrolou Garuda e o lançou com um chute poderoso. Suminamoto desviou para o lado. Ele não ia receber outro golpe direto, mas não conseguiu evitá-lo completamente. O chicote atingiu seu abdômen inferior direito, parando-o brevemente antes de passar disparado e retornar ao lado de Yuki Tsukumo como uma cobra. Metade de seu abdômen havia sido destruída. Ele franziu a testa levemente, depois relaxou. O ferimento mal o perturbou. Ele piscou e seu corpo se recuperou como se nada tivesse acontecido. No instante seguinte, ele estava bem atrás de Garuda, aproximando-se de Yuki Tsukumo. Seu punho, envolto em luz negra, desceu com força. Ela ergueu Garuda para bloquear, recebendo o golpe. Uma profunda depressão em forma de punho se formou, e fragmentos de osso se espalharam. Yuki Tsukumo recuou vários passos, deixando uma longa marca no chão. Ela pisou forte para impedir a retirada e arremessou Garuda com força total. Suminamoto bloqueou com os braços, dessa vez apenas levantando uma nuvem de poeira. Quando tudo clareou, uma figura alta emergiu, seu corpo vestido com uma camada de armadura azul. Sua armadura de carne havia evoluído, tornando-se mais elegante. Extensões em forma de lâminas agora se projetavam de seus antebraços, e pontas irregulares se projetavam de seus cotovelos, joelhos e ombros. Todo o design irradiava violência. Havia um leve amassado em seu braço, mas ele se alisou instantaneamente. Suas garras de osso se agarraram a Garuda. Ao ver isso, Yuki Tsukumo intensificou seus esforços para puxá-lo de volta. Garuda tremeu violentamente, mas Suminamoto o segurou com firmeza. Os tendões de sua mão incharam, grossos e tensos como pitons se enrolando. Uma mancha carmesim floresceu, mas o progresso foi dolorosamente lento. Yuki Tsukumo avançou, e um soco carregado de energia amaldiçoada acertou seu antebraço sem contato direto. Aproveitando o impulso de Garuda, ela o agarrou. Percebendo que ele não conseguiria segurá-lo, Suminamoto soltou, e acertou uma joelhada em seu estômago. Eka! Yuki Tsukumo cambaleou para trás, ajoelhando-se e tossindo sangue. Ela limpou a boca e lançou um olhar furioso para Suminamoto. Eles se enfrentaram mais uma vez. Que chatice! Como uma barata imortal. Sinceramente, a avaliação deveria ter terminado ali. Ele já atingia, não, já ultrapassava, os padrões da classe especial. Mas ela estava furiosa. Muito furiosa. Yuki Tsukumo apertou as palmas das mãos com a energia amaldiçoada se acumulando entre elas. A pressão do ar caiu drasticamente, um sinal claro de que ela estava usando uma técnica séria. Os espectadores recuaram novamente, e até mesmo os superiores começaram a gritar para que ela parasse. Suminamoto não estava disposto a ficar parado ali. A sensação de perigo o havia invadido. Ele se moveu para frente e cortou o pulso dela com uma lâmina de mão. Yuki Tsukumo não hesitou, empurrando o chão para se afastar. Garuda envolveu Suminamoto como uma serpente de verdade, prendendo-o com mais peso. Ele se esforçou, forçando-a a se separar. Mas, vendo que ela estava quase terminando de atacar, ele não se conteve. A lâmina de seu braço brilhou com luz negra, quase decepando Garuda. Apenas um pedaço de carne a mantinha unida. Mesmo assim, ele persistiu. Yuki Tsukumo já havia formado meio buraco negro. Os superiores haviam desaparecido. Todos os outros também estavam correndo. Ha. Vamos ver você bloquear isso. Yuki Tsukumo riu alto. Era tarde demais. Suminamoto liberou toda a sua energia amaldiçoada restante. Seus sigilos oculares brilharam enquanto ele calculava tudo: o fluxo de ar, a temperatura, a umidade, a força gravitacional do buraco negro em formação. Ele socou o ar, conjurando um vórtice rodopiante de um negro profundo. Sua mão direita mergulhou nele. Metade do braço emergiu do nada na frente de Yuki Tsukumo. O vórtice desapareceu logo em seguida. Quando Suminamoto se afastou, apenas a metade traseira do braço permaneceu. O braço decepado à frente de Yuki Tsukumo continuou a se mover, acariciando seu queixo de forma sinistra. Um olho dourado nas costas da mão girou, fixando-se nela. Então, o vermelho floresceu. Uma força corrosiva avassaladora invadiu Yuki Tsukumo. Uma dor agonizante a invadiu, como se ela estivesse sendo escaldada por vapor.
como se a podridão se infiltrasse diretamente em seus ossos. Ela não teve escolha a não ser despejar energia amaldiçoada para resistir. Seu corpo congelou. O buraco negro tremeluziu como uma luz moribunda e então se desintegrou completamente. Sumi Namoto rompeu o estado de estase, mas não continuou. Ele encarou o braço decepado. A ferida deixada pela dobra espacial não era lisa, era retorcida e enrugada. Ele franziu a testa. O espaço não é liso? É em camadas? Energia amaldiçoada irrompeu. Luz azul brilhou e o braço decepado se recuperou. O efeito combinado da técnica amaldiçoada ilimitada e reversa. Com o pensamento, a metade restante do braço decepado se dissolveu em energia amaldiçoada. Ele foi meticuloso em não deixar pedaços de si para trás. Yuki Tsukumo expeliu a mancha carmesim. Mas sua energia amaldiçoada foi drenada, e a reação do buraco negro fracassado a fez cair no chão. A avaliação terminou. Sumi Namoto não acreditava em exibir técnicas para obter poder extra durante a batalha. Ele acreditava na erupção silenciosa que era mais impactante. O poder conquistado através de treinamento incansável, dia após dia, ano após ano, podia ser usado livremente e esmagar os oponentes com força pura. Ele se aproximou e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Devo chamá-lo de Tsukumo Yuki? Ou talvez Omukuskil? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Tsukumo Yuki olhou para a mão à sua frente. Bater. Ela deu um tapa e se levantou. Você é muito irritante, disse ela sem rodeios, e então caiu na gargalhada. Parabéns, nosso segundo feiticeiro de grau especial. Os outros rapidamente se reuniram em torno de Sumi Namoto para parabenizá-lo. Aqueles que não deveriam estar presentes já haviam ido embora, e os que ficaram estavam genuinamente felizes por ele, não eram do tipo que estragariam o momento. De agora em diante, podemos começar a atribuir-lhe algumas das missões mais difíceis. Satoru Gojo parecia satisfeito. Depois de um período tão exaustivo de trabalho de alta intensidade, ele estava feliz por outra pessoa finalmente poder ajudar a carregar a carga. Talvez esteja na hora de eu considerar ir para o grau especial também, ele pensou consigo mesmo. Só não acabe como essa pessoa, disse Suguru Geto, colocando a mão em concha em volta da boca e se inclinando na direção de Sun, sussurrando com uma voz exagerada. Grau especial, mas não levanta um dedo. Sun ainda estava em êxtase com a batalha recente, a excitação ainda não havia diminuído. Normalmente, ele não era do tipo que reprimia as emoções. Tanto ele quanto Suguru lançaram um olhar rápido para alguém próximo, e então desviaram o olhar com a mesma rapidez. Como se eu fosse aprender com alguém assim, disse Sun. Tsukumo? Não vale a pena. Tsukumo Yuki já havia começado a se inclinar. Não ficou claro se ela o ouviu ou não, mas suas sobrancelhas se ergueram e ela continuou se aproximando. Ela é uma lenda na escola de feitiçaria há muito tempo, acrescentou Suguru. Tsukumo congelou e aguçou as orelhas. Ela é de grau especial, claro, mas nunca aceita missões. Só fica vagando pelo exterior fazendo o que quer que seja. Não se transforme nisso. Não vou, respondeu Sun. Se uma maldição for de grau especial, estou sempre interessado. Ei, eu estou bem aqui, sabia? Tsukumo se aproximou rapidamente, interrompendo a conversa nada sutil. Não finja que eu não consigo te ouvir. Ela soltou um suspiro exagerado e ergueu as mãos. Ugh, eu não suporto a escola de feitiçaria. Eles encheram a cabeça de vocês com todas as ideias erradas sobre mim. Eu só tenho uma maneira diferente de pensar. Estou protegendo o mundo, do meu jeito, disse ela, com os olhos fixos nos dois. Seu olhar brilhava como a luz das estrelas, e um sorriso brincava em seus lábios. Deixe-me me apresentar novamente. Sou Yuki Tsukumo, um feiticeiro de grau especial, atualmente no exterior, trabalhando para encontrar uma maneira de erradicar completamente os espíritos amaldiçoados. Talvez tenhamos a chance de entender as filosofias um do outro um dia. Filosofias, hein? Sun sorriu interiormente. Não é tão complicado assim. Outros talvez não saibam, mas seu objetivo sempre foi simples, tornar-se forte. Forte o suficiente para alcançar os céus. Este caminho certamente seria solitário. Talvez alguém o acompanhasse por um tempo, mas eventualmente seus caminhos se separariam. Ele não queria se aproximar demais das pessoas. Ele trilharia seu próprio caminho, sozinho, observando e seguindo em frente. E ao longo do caminho, ele descobriria o que realmente era aquela coisa estranha que o estava atacando. Ele olhou para cima. Seu olhar ficou distante. Os pensamentos de Suguru também foram despertados. Haveria realmente uma maneira de eliminar os espíritos amaldiçoados para sempre? O grupo brincou e riu, ficando mais familiarizado um com o outro. Alguém tem planos para esta tarde? Riko Amanai falou de repente. Os outros não tinham certeza do que ela queria dizer, mas assentiram instintivamente. Diga-nos o que é primeiro, depois verei se estou livre, disse Sun, o único que não respondeu diretamente sim. Certo, já que vocês estão livres, que tal sairmos para almoçar juntos? Estou dentro, Gojo concordou imediatamente. Eu escolho o lugar. Shiko Mishima ofereceu entusiasmada. Isso deixou Sun ainda mais hesitante. Você é o convidado de honra. Todos se reuniram só para comemorar sua promoção para a classe especial. Você não está pensando seriamente em faltar, está? Riko cutucou. Todos se viraram para olhar para ele. Mutar. Sun assentiu. Não que ele planejasse dizer não desde o começo. Em qualquer grupo de amigos, sempre há aquela pessoa que sabe como unir as pessoas, que é ótima em organizar as coisas e manter a energia alta. Riko Amanai, apesar de ser a mais nova da escola de feitiçaria, já havia assumido essa função. Existe um conceito em psicologia chamado 6 graus de separação. Ele diz que entre você e qualquer estranho, existem no máximo 6 conexões. Em outras palavras, você poderia conhecer qualquer pessoa no mundo por meio de apenas 6 pessoas.
Ela estava na escola de feitiçaria há apenas alguns dias, mas já havia se tornado amiga dos colegas Yuaibara e Kento Nanami, formando um trio de calouros. Ela conhecia Satoru Gojo e Suguru Geto antes de se matricular e após ingressar, logo conheceu Shoko Ieri e estudou medicina com ela. Ela também já conhecia a maioria dos alunos do segundo ano. Poucos dias depois, ela conheceu Yori Utaimi Senpai e por meio dela, conheceu sua parceira Meimei. Quanto a Sumi Namoto, Shiko Mishima e Masami Shiyaga, ela já os conhecia bem do incidente da nave de plasma estelar. Sumi Namoto sentiu que só por conhecer Riko Amanai, era como conhecer todo mundo. Quando se tratava desse tipo de coisa, ela valia por 6 pessoas. Criei um grupo de bate-papo. Pessoal, leiam o código para entrar. Riko Amanai acenou com o celular para os outros. Todos cooperaram com entusiasmo. Ela os observou se aproximarem um após o outro para escanear o código. 1, 2, 3. Ela não conseguiu conter o sorriso. Seu plano de reunir amigos feiticeiros foi um sucesso total. Treinar sozinha era exaustivo. Se ela não pudesse ser a mais forte, seria apenas a que tivesse mais amigos. Se ela fizesse dos feiticeiros mais fortes seus amigos, não seria o mesmo que ser a mais forte? Se surgisse algum problema, ela poderia simplesmente arroba todos do grupo, e uma multidão de poderosos feiticeiros de Jujutsu apareceria para apoiá-la. Um único chamado e todos atenderiam. Hehehe. Quando esse dia chegasse, ela praticamente dominaria o mundo inteiro do Jujutsu. Eles combinaram um horário para se encontrar e seguiram caminhos separados, deixando para trás o campo de treinamento número 5 completamente destruído. Apenas parte do muro ainda estava de pé, o restante havia desabado e virado escombros. A pista de corrida fora substituída por uma enorme cratera, e tijolos quebrados e escombros estavam espalhados por todo o chão. Até a floresta próxima havia sido castigada. Naturalmente, a limpeza ficaria a cargo do pessoal responsável. Isso não os preocupava muito. Mais tarde naquela tarde, pouco antes do anoitecer, Shiko Mishima levou o grupo até um restaurante. Em qualquer grupo de amigos, sempre há alguém que cuida de tudo. Não importa o tamanho do grupo, eles cuidam de todos os preparativos com perfeição, reservando mesas, identificando o que as pessoas querem pedir apenas pela expressão, garantindo que ninguém se sinta excluído e amenizando relacionamentos difíceis. Shiko Mishima era claramente esse tipo de pessoa. Uma adulta madura de verdade. Ela acenou para que um garçom fizesse o pedido. O que vocês querem beber? Ela perguntou. Este, disse ela, confirmando as escolhas com o garçom. Alguém tem alguma alergia ou algo que não gosta? Ela envolveu todos na conversa de forma casual, sem ser insistente, e rapidamente encerrou os pedidos. O ambiente era descontraído e descontraído. Isso ocorreu até ela adicionar algumas garrafas de álcool ao pedido. Sumi Namoto imediatamente se moveu para sentar-se à mesa dos menores, bem longe. Os que podiam beber, Masami Shiyaga, Yuki Tsukumo, Meimei e Utaimi Yori, sentaram-se juntos ao lado. Sumi Namoto sentou-se com os outros que não estavam bebendo. Foi um jantar casual entre amigos, e o clima estava ótimo, principalmente graças a Riko Amanai, que manteve o clima animado. Havia também um cara com corte estilo tigela, e o Aibara, que era super extrovertido e alegre. Ao lado dele estava Kento Nanami, seu completo oposto, quieto, sombrio e aparentemente desinteressado em tudo. Os dois formavam um contraste perfeito. Um sorria, o outro estava emburrado. Acontece que o Aibara era um grande fã de Suguru Geto. Ele arrastou Kento Nanami para conhecer seu ídolo, e animado começou a conversar. Kento Nanami ficou por ali um tempo, mas não aguentou mais. Ele foi embora e acabou sentando ao lado de Sumi Namoto. Olá, senpai, disse ele, cumprimentando-o. Senpai? Claro, por que não? Sumi Namoto instintivamente estendeu a mão. Kento Nanami olhou para ele por um tempo, sem saber se deveria sacudi-lo ou não. Relaxe, disse Sumi Namoto, virando a palma da mão para cima e depois para baixo. Sem técnica. Em algum momento as pessoas começaram a deliberadamente manter distância dele, evitando qualquer contato físico. Kento Nanami olhou diretamente para aqueles olhos estranhos e então finalmente estendeu a mão e apertou a dele. Sumi Namoto sorriu e perguntou, você consegue ver minhas fraquezas? Um brilho passou pelos óculos de Kento Nanami. Sumi Namoto sentiu instantaneamente várias áreas de seu corpo sendo marcadas como ameaças. Lembrando-se da técnica de Nanami, ele começou a manipular seu corpo, e o perigo desapareceu imediatamente. E agora? Kento Nanami balançou a cabeça. Não consigo mais vê-los. Suas técnicas se contrapunham. Sumi Namoto sorriu. Capítulo 67. Depois de várias rodadas de chá e uma farta variedade de pratos, o clima era leve e alegre. Era bom ter esse tipo de pausa de vez em quando mesmo no mundo do Jujutsu. Sumi Namoto se sentiu completamente relaxado. Bang! Houve uma comoção repentina na mesa de bebidas, que ficou mais alta e chamou a atenção de todos. Era Shiko Mishima finalmente começando a sentir os efeitos do álcool. Ninguém jamais havia lidado com esse tipo de situação antes, então todos olharam instintivamente para Sumi Namoto. Ele se lembrou vagamente do medo de estar à mercê de um bêbado. Mesmo assim, manteve a cara séria e se aproximou. Afinal, já tinha passado por coisas piores. Foi um pouco surpreendente que ela só tivesse começado a ficar bêbada agora. Shiko Mishima estava se segurando, mas, no fim das contas, ainda superestimou sua tolerância. Sumi Namoto segurou a mão direita dela, permitindo que ela se apoiasse nele para não tropeçar em tudo. Ela continuou resmungando bobagens, seu hálito quente e alcoólico batendo na nuca dele, meio nojento, na verdade. Sua cabeça balançava instavelmente e com os olhos turvos e bêbados, ela o encarava sem parar. Quando viu pegar o celular e ativar o modo selfie, os dois apareceram na tela. Ela imediatamente descansou a cabeça em seu ombro. Hehehe. Então levantou a mão esquerda até a bochecha e fez um sinal de paz. Clique.
Sun Minamoto apertou o obturador. Em qualquer grupo de amigos, sempre há aquela pessoa que é rápida em perceber momentos embaraçosos e faz questão de documentá-los. Afinal, por que sofrer sozinho? Ela provavelmente lhe agradeceria por isso quando estivesse sóbria. Nesse ponto, Sun Minamoto havia se tornado esse tipo de pessoa. Shiko Mishima foi se acalmando aos poucos. Sua cabeça pendia cada vez mais até que ela finalmente cedeu e adormeceu no ombro dele. No caminho de volta, Sun Minamoto a carregou nas costas. O cheiro de álcool grudava em seu nariz, e ele estava constantemente nervoso, com medo de que ela vomitasse nele. Você acha mesmo que eu sou seu carro particular? Sempre terminava assim. Ela prometia pagar e, de alguma forma, ele acabava pagando a conta. Ele ajustou as pernas dela em suas costas com um grunhido. De volta à escola de feitiçaria, todos se separaram. Riko Amanai olhou para os dois, depois apontou para ele e disse: Shiko-senpai é sua responsabilidade agora. Garanta que ela chegue em casa em segurança e mande uma mensagem no grupo depois. Você está me dando ordens agora? Sun Minamoto parecia visivelmente irritado. O tempo voou. O zumbido das cigarras ficou mais alto e constante, arrastando-se indefinidamente, entorpecendo tudo até a monotonia, até que, sem aviso, o verão se abriu de par em par. Este verão foi um caos absoluto. O verão sempre foi a estação dos espíritos amaldiçoados, mas este ano foi diferente. Provavelmente devido à onda de desastres naturais do ano passado, as maldições fervilhavam como larvas sem fim implacáveis. Feiticeiros de todo o mundo do Jujutsu estavam lutando para exorcizá-los. As missões ininterruptas, o calor sufocante e o perigo constante deixaram todos presos em um estado sombrio e estressado. Todos, exceto Satoru Gojo. Mas honestamente ele não contava como todos para começo de conversa. Desde que dominou a técnica da maldição invertida, ele estava completamente desequilibrado, vivendo a melhor vida possível, a todo vapor. Sun Minamoto, porém, estava indo bem. Ele realmente gostava do processo de exorcizar maldições, observando sua energia amaldiçoada ficar mais forte a cada dia, e seu poder aumentando constantemente junto com ela. Ele tinha um clone alocado no departamento médico e outro cuidando da árvore osso branco. Desde que a restrição de contato foi suspensa, ele vinha equilibrando qualidade e quantidade, com mais liberdade tanto em termos de mão de obra quanto de tempo. O mundo do Jujutsu não era tão grande assim, e seus clones podiam facilmente cobrir a maioria das áreas de uma só vez. Ele andava se soltando um pouco ultimamente. No refeitório do colégio de feitiçaria, Sun Minamoto viu Suguru Geto sentado sozinho no canto, comendo. Escola, refeitório, hora da refeição, sozinho, canto. Clássico. Suguru, você emagreceu? Sun circulou ao redor, observando. Percebeu o quanto Geto havia emagrecido e perguntou preocupado. Você está bem? São só as missões se acumulando. Estou bem, disse Geto com um sorriso forçado. Você vai se esgotar se continuar encarando as coisas com essa mentalidade. Vamos lá, vamos coletar algumas maldições. Se você se concentrar apenas em ficar mais forte, é bem menos cansativo. Além disso, eu quero provar mais um pouco de espíritos amaldiçoados. Antes que Geto pudesse protestar, Sun o ajudou a se levantar. Da última vez, sua pesquisa sobre manipulação de espíritos amaldiçoados parecerá incompleta. Agora finalmente havia tempo para fazê-la direito. Além disso, Geto estava confinado sozinho há tempo demais. Ele estava começando a se transformar em uma criatura sombria e úmida de caverna. Talvez seja melhor arrastá-lo para fora um pouco. Ei, devagar Geto tropeçou alguns passos tentando alcançá-lo. Assim que os dois saíram do refeitório, eles esbarraram no trio do primeiro ano. E o Aibara imediatamente se pôs em posição de sentido. Ah, Suguru-senpai, obrigado pelo seu esforço. Ah, são vocês. Vão comer? É, acabamos de sair da aula. Sun revirou os olhos internamente. Que troca de farpas sem sentido. Depois de amanhã, temos uma missão de exorcismo de maldição de grau 2, disse Aibara, um pouco tonto. Talvez fosse a ideia de viajar para longe, talvez fosse só encontrar Suguru Geto. É? Então me traga uma lembrancinha, brincou Geto. Ao ver o rosto radiante de Aibara, ele também não conseguiu conter um sorriso. Entendido. Senpai, você prefere doce ou salgado? O Satoru provavelmente vai comer também então, que fofo. A personalidade alegre e otimista de Aibara acrescentou um toque de calor aos dias nublados de Geto. Riko Amanai deslizou para perto de Sun, com a excitação estampada em seu rosto. Ela sussurrou, só mais 2 dias até nossa missão. Estou tão animado. Você tem alguma ferramenta amaldiçoada legal que eu possa usar? Shiko-senpai me disse que você fez para ela uma ferramenta amaldiçoada de nível especial. Posso pegar uma também? Ela falava super rápido, falando sem parar. Se não, pelo menos me dê algo para proteção. Sun levantou uma sobrancelha, pensou por um momento, então tirou a cabeça de mosca e entregou a ela. Aqui, leve isso com você. Que legal. Rico engasgou enquanto o pegava, beliscando seus bracinhos e perninhas minúsculos e perfeitamente proporcionais. A cabeça de mosca fez uma pose dramática, permanecendo obedientemente em sua palma. Ultimamente, ela havia ficado mais esperta e sabia que Sun não gostava de suas travessuras hiperativas. Então, sempre que ele estava por perto, fazia questão de diminuir o ritmo. Rico olhou para a criatura com seu corpo espelhado e 2 pares de asas brancas imaculadas, parecia quase sagrada, apesar de ser um vira-lata tão estranho. O que é isso? Uma cabeça de mosca. Isto é uma cabeça de mosca? Seu rosto estava cheio de pontos de interrogação, mas mesmo assim ela continuou. O que ele come? Preciso ficar atento a algo? Cabeças de mosca. Se houver perigo, basta jogá-lo para fora para receber o golpe. Não se preocupe com o resto, explicou Sun. Normalmente, ele deixava a cabeça de mosca vagar livremente, ele só intervinha quando realmente importava. E se ele não aguentar? Perguntou Rico, cética.
Parecia impressionante, mas era apenas da altura do seu antebraço. No fim das contas, ainda era uma maldição de nível inferior. Será que realmente tinha força? Ele aguenta, respondeu Sun. Satisfeita, Rico aceitou alegremente a cabeça de mosca. Capítulo 68. Sun Minamoto havia combinado de sair em missão com Suguru Geto, mas não fazia ideia de que nas profundezas do pagode recém-construído do colégio de feitiçaria, um grupo de idosos estava amontoado atrás de um biombo Soji. Com exceção do mais velho, que estava ausente, os demais não haviam mudado desde a última vez. Eram sempre os mesmos poucos que não o suportavam. A luz das velas nas paredes tremeluzia, lançando sombras sobre rostos já enrugados e desgastados. Um deles bateu a mão na mesa com uma carranca. Bang! Eu disse desde o começo que eles deveriam ter enviado alguém de cima para lidar com ele. E agora, veja só, ele é de grau especial. Vai ser muito mais difícil fazer alguma coisa agora. Até o departamento de supervisão está começando a prestar atenção. E então, o que fazemos? Sua pausa deixou a sala em silêncio. Vocês não eram tão confiantes antes? Não o levavam a sério? Agora estão recuando? Deixando aquele garoto nos dominar. Cadê o seu orgulho? Não fique tão irritado, disse outra pessoa calmamente. Não há nada que possamos fazer diretamente com ele, mas ele matou alguém do clã Zenin. Você acha mesmo que eles vão deixar isso passar? Deixe que eles cuidem disso. Está quase na hora. Deixe-o aproveitar sua pequena vitória enquanto ela dura. Você não tem medo que ele venha bater à sua porta? O que há para temer? Mudanças de pessoal passam pelo departamento de supervisão. O clã Zenin vai descobrir. O quê? Devemos detê-los? Deixá-los se desfazerem, destruição mútua. Nós apenas sentamos e aproveitamos o show. Sun Minamoto havia alocado clones no departamento médico e na árvore dos ossos brancos. Incluindo ele próprio, eram 3. Afinal, ele estava partindo em uma missão. Era melhor jogar pelo seguro e estar pronto para se separar se necessário. Ele chegou ao portão principal do colégio de feitiçaria 15 minutos mais cedo. As missões eram um retorno de investimento tão grande que ele mal conseguia parar de aceitar mais. Ele já havia pegado as chaves do carro e rejeitado o novo supervisor auxiliar designado pela escola. Qual era o sentido de arrastar um informante óbvio? Era melhor escrever espião na testa dele. Ele abriu a porta, entrou e sentou-se no banco do motorista. Pouco tempo depois, Suguru Geto apareceu e foi direto para o banco de trás. Seriamente? Sente-se na frente, por favor. Você está me fazendo parecer seu motorista. Mishima não vem? Suguru parou no meio do caminho. Ela não é supervisor assistente. Ela está ocupada. Ela não pode ser sua motorista particular o tempo todo. Suguru entrou no banco do passageiro. Apertem os cintos. Certo, certo. Você parece distraído, perguntou Sun enquanto ligava o motor e arrancava suavemente. Suguru apenas lhe deu um sorriso fraco. Sun não insistiu. Ligou o som, trocou de marcha e o carro disparou pela estrada. Desta vez, a missão deles era em uma remota vila nas montanhas. Foi surpreendente encontrar espíritos amaldiçoados em um lugar tão tranquilo e isolado, tão distante do barulho das grandes cidades. Mas o alvo, uma maldição chamada Aragami, havia sido escolhido a dedo por Sun. Supostamente era uma divindade do fogo que detinha o domínio sobre as chamas divinas. O que até que fazia sentido. Em regiões desoladas e áridas, as pessoas sempre acabavam criando algo estranho. Mesmo que a quantidade de emoções negativas não fosse alta, se a qualidade fosse intensa e claramente direcionada, ainda poderia produzir uma maldição de grau especial. Depois de uma longa viagem, os dois finalmente chegaram ao seu destino. O caminho à frente era muito acidentado para o carro, então Sun estacionou no local mais plano que conseguiu encontrar. Vamos parar aqui. Baque. Eles saíram, fecharam as portas e olharam ao redor em silêncio. O local da missão ainda estava a alguma distância. A área era deserta, cercada por montanhas escuras e árvores frondosas. A visibilidade era baixa e era difícil ter noção de direção. Felizmente, eles logo encontraram uma trilha estreita e coberta de mato. Seguindo-a para o interior das montanhas, a paisagem tornou-se mais desolada. Uma floresta densa se estendia por toda parte, repleta de árvores centenárias entrelaçadas em trepadeiras grossas. No final da trilha, eles atravessaram a vegetação, e à vista se abriu um conjunto de casas espalhadas não muito longe. Sun olhou para cima. Um vórtice negro e amaldiçoado pairava sobre a vila, mas não parecia opressivo. Não era a influência de um espírito amaldiçoado. Era uma maldição nascida de outra coisa. Uma maldição espiritual como Shiobak. Ao entrarem na aldeia, começaram a ouvir vozes fracas, latidos de cães e choro de crianças. Já era tarde e os aldeões estavam do lado de fora, ocupados cuidando dos campos, regando, fertilizando, capinando e mantendo as pragas sob controle. Eles continuaram caminhando até passarem por um fazendeiro carregando uma enxada e um balde. O homem olhou para eles uma vez com um rosto inexpressivo e passou direto. Os dois trocaram um olhar. Isso foi estranho. Não era assim que fazendeiros se comportavam. Mesmo que não conhecessem você, geralmente cumprimentavam de longe. Você não é daqui, é? Para onde está indo? Precisa de ajuda? Até uma conversa fiada seria normal. Mas esse cara não disse uma palavra. Simplesmente passou direto como se eles não existissem. Eles chegaram ao centro da vila. Ali havia um santuário, quase indigno de ser chamado assim, dedicado a Aragami. Sun estreitou os olhos. Sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar. Ou melhor, tudo parecia estranho. Ele tentou se aproximar para ver mais de perto, mas no momento em que se moveu, um aldeão deu um passo à frente e bloqueou seu caminho. Você não é bem-vindo aqui. Estranhos não são permitidos. Outros moradores começaram a se reunir, formando lentamente um círculo ao redor deles. Suguru puxou Sun meio passo para trás e ofereceu um sorriso educado. Vamos só dar uma olhada daqui.
Não vamos entrar. O homem os encarou friamente sem dizer nada. Apenas continuou observando. Sun examinou os aldeões. Todos os rostos exibiam a mesma expressão fria, até hostil. Em frente ao portão principal do colégio de feitiçaria, alguns velhos estavam parados na beira da estrada. Vrum, 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 vrum. O rugido distante de um motor ficou mais alto, e suas expressões escureceram instantaneamente. Um carro esportivo surgiu correndo, indo direto para eles, mas só parou bruscamente no último segundo. Seu para-choque dianteiro quase roçando no portão. Um pé surgiu, calçado com tênis brancos e limpos que contrastavam com o chão empoeirado de tijolos amarelos. Seu dono logo seguiu, um jovem de cerca de 20 anos. Em seu braço direito destacava-se uma braçadeira preta, bordada em fio de ouro com o caractere Ei, bem-vindos, bem-vindos. O Ei do clã Zenin, realmente um nome que ecoa por toda parte. Você é? Um dos anciãos deu um passo à frente com entusiasmo exagerado. O jovem dispensou-o com um gesto. Não precisa saber quem eu sou. Também não estou interessado em dizer meu nome. Só me responda uma coisa. Onde está a classe especial? Os anciãos trocaram olhares tensos. Suas expressões se tornaram ainda mais amargas. Homens de sua posição não estavam acostumados a ser tratados como se fossem ar. Eles deixaram de lado a pretensão de cortesia e responderam friamente. Ele está em uma missão. Nenhum deles mencionou que Suminamoto ainda estava no colégio de feitiçaria. Essas duas posições eram importantes demais. Ele poderia morrer, mas não ainda. Um sedã preto parou atrás do carro esportivo. Um homem de meia idade, por volta dos 40 anos, desceu em um terno elegante. Bastou uma olhada na cena, ele imediatamente entendeu a situação e praguejou interiormente. Problemático. Ele caminhou casualmente para a frente, colocando-se sutilmente entre o jovem e os mais velhos. Com uma risada leve, ele se apresentou. Sou o novo representante nomeado do clã Zenin. Ele sorriu educadamente para os anciãos. A partir de hoje, cuidarei de todos os assuntos oficiais entre o clã Zenin e o colégio de feitiçaria. O departamento de supervisão proibia terminantemente conflitos internos no mundo do Jujutsu e não permitia que nenhum clã se tornasse excessivamente dominante. Todos os 3 principais clãs tinham vagas reservadas no colégio de feitiçaria. O número de vagas não podia ser excedido, mas era preciso preencher as vagas. Seu papel era óbvio, um novo oficial de alto escalão, representante do clã Zenin na escola de Jujutsu de Tóquio. Estou ansioso para trabalhar com você. Os anciãos forçaram alguns sorrisos secos e responderam. Claro, claro. Mas depois da recepção que acabaram de receber, nenhum deles estava realmente no clima para gentilezas. Capítulo 69. Vamos, andem logo. O que vocês estão fazendo aí parados? As plantações estão secando, vão buscar água. Um velho com um cachimbo de cabo longo abriu caminho pela multidão. Aproximou-se rapidamente e se espremeu na frente de Suminamoto e Suguru Geto, acenando para os moradores se afastarem. A multidão se dispersou sem reclamar. O velho deu uma longa tragada no cachimbo, visivelmente satisfeito, e só depois de saborear o momento falou. Estava esperando por vocês dois, senhores. Um cheiro acre e amargo de alcatrão se espalhou pelo ar. A fumaça era forte, forte o suficiente para arder. Enquanto falava, Sun não pôde deixar de se sentir um pouco desorientado. Será que estávamos mesmo no século XXI? Ele estava começando a se perguntar. Por favor, por aqui. O velho estendeu a mão direita, apontando para um caminho. Suguru e Sun trocaram um olhar e o seguiram. O velho manteve-se meio passo atrás deles, apenas dando um breve passo à frente nas curvas para indicar a direção. Finalmente chegaram em frente a uma casa com paredes de pedra e telhado de telha. O velho gesticulou, eles haviam chegado. Esta é a minha casa. Receio que a vila não tenha muitas acomodações. Espero que vocês dois não se importem. Enquanto falava, ele entrou. Por favor, espere um momento. Vou trazer um pouco de chá. Você realmente não precisa. Suguru tentou objetar, mas o som de tigelas de chá tilintando já vinha de dentro. Ele ficou em silêncio, um tanto pego de surpresa. Sun, enquanto isso, começou a examinar o ambiente. O interior era simples e arrumado, com pouca decoração. Seu olhar pousou rapidamente em uma mesa de santuário na extremidade oposta. O altar parecia ter sido instalado recentemente, ainda novo. No centro, havia uma estátua de pedra de Aragami, uma figura humanoide com músculos protuberantes, padrões de fogo enrolados nos braços, um rosto verde feroz e presas afiadas. Abaixo dela havia 2 placas memoriais, ladeadas por fotos em preto e branco de um homem e uma mulher sorrindo alegremente. A mesa continha um incensário, um castiçal, uma cesta de bambu e um velho cachimbo. O quarto estava impecável. Era evidente que o lugar era bem cuidado. O velho logo retornou com uma bandeja, chá e alguns petiscos. Seu comportamento era claramente diferente do dos demais aldeões, caloroso e acolhedor. Ele sentou-se à mesa, deu outra tragada no cachimbo e começou devagar. Ultimamente tenho sonhado muito à noite. Continuo vendo meus falecidos pais. Parece um reencontro, mas toda vez que acordo, é só um sonho. Me deixa abalado, esgotado. Não consigo nem me concentrar no trabalho. Durante o dia, quando estou fora de casa, acontece a mesma coisa com outras famílias. Todos parecem exaustos. E quando pergunto por aí, todos dizem a mesma coisa, andam vendo pessoas que não deveriam. Não os próprios entes queridos, claro, isso não é assustador. Mas estranhos. Quanto mais as pessoas falam, mais ansiosa a vila fica. Ninguém sabia o que fazer, então todos começaram a fazer oferendas a Aragami. E bem, funcionou por um tempo. Os sonhos desapareceram. Mas não durou. Os pesadelos voltaram piores, e todos ficaram mais fracos. Fracos demais até para trabalhar. Então, alguém se apresentou alegando ter visto Aragami à noite. Disse que talvez fosse ele quem estava nos prejudicando. Se não, por que as oferendas não funcionariam? As coisas ficaram cada vez mais caóticas, e eventualmente as autoridades enviaram pessoas aqui para investigar.
Na minha opinião, essas pessoas não estavam adorando Aragami. Elas estavam adorando a si mesmas. Sem sinceridade, como os deuses poderiam responder? O velho se levantou, caminhou até o santuário, acendeu um incenso e passou os dedos delicadamente sobre as fotos em preto e branco. Não se ofendam, senhores. Vocês não são os primeiros a vir aqui. Outros vieram antes de vocês, repetidas vezes. Nenhum problema resolvido, mas muito dinheiro gasto. Então é natural que os moradores estejam um pouco ressentidos. Pelas suas palavras e maneirismos, era evidente que o velho não ignorava o mundo do Jujutsu. Ele claramente já havia interagido com feiticeiros antes. Ao contrário de muitas pessoas comuns, ele não os via como monges ou exorcistas. E quando as coisas não se resolviam, ele também não os confundia com golpistas e charlatões. Su entendeu agora por que a atmosfera da vila parecia estranha. Nesta época do ano, os agricultores deveriam acordar ao amanhecer. Mas quando chegaram, o sol já estava alto e os aldeões estavam apenas se dirigindo para seus campos. Pensando no arquivo da missão, ele lembrou que a classificação era incerta desde o início. Não havia começado como um incidente de grau especial. A equipe da janela não conseguiu determinar o nível exato e hesitou. Com base em precedentes, inicialmente o classificaram como grau 1. Vários feiticeiros de grau 1 aceitaram o trabalho. Nenhum deles conseguia descobrir o que estava errado. Nenhuma baixa, apenas pessoas retornando esgotadas e lentas. Sem nenhuma solução à vista, alguém precisava assumir a responsabilidade. Como ninguém havia morrido, a janela chegou a considerar rebaixá-la, até que um feiticeiro de grau 2 assumiu a missão, e nunca mais voltou. Até hoje não encontraram nenhum vestígio. Com o agravamento da situação na aldeia, o caso foi reavaliado. Após mais discussões, foi finalmente elevado a grau especial. Até agora, o incidente de Aragami resultou apenas no desaparecimento de uma pessoa e deixou uma vila inteira fisicamente debilitada. Desta vez, a tarefa deles não era apenas resolver a maldição. Eles também tinham que tentar localizar o feiticeiro de grau 2 desaparecido. Vivos ou mortos, precisavam encontrá-los. Mesmo que tivessem sido devorados por um espírito amaldiçoado, algum vestígio, resíduos ou restos mortais, seria deixado para trás. Vou limpar um quarto para você descansar por enquanto. Essa coisa só vai aparecer tarde, depois da meia-noite. O velho empurrou uma porta deslizante Soji, preparando-se para arrumar um quarto de hóspedes. Você consegue ver um pouco, não consegue? Perguntou Sun Minamoto de repente. O velho congelou no meio do caminho. Você consegue ver maldições? Continuou Sun com a voz calma. Você sabe o que são maldições. Você viu o que chamam de Aragami, e já adivinhou que é uma maldição. O velho deu um sorriso amargo e cansado, com os braços pendurados indefesos ao lado do corpo. Eu já sabia há algum tempo que havia uma maldição por trás de tudo isso. Tentei avisá-los. Mas ele virou a cabeça em direção ao altar da família, com o olhar fixo nas duas fotografias. Após um longo silêncio, murmurou: mas memórias são apenas memórias. Não se comparam a vê-las de verdade. Mesmo que seja apenas em sonhos, mesmo que seja falso, ainda assim pareceu o suficiente. Meu pai costumava sentar-se sob o beiral, fumando seu tabaco seco, envolto em uma névoa de fumaça. Minha mãe era obcecada por limpeza, antes de cada refeição, ela nos fazia lavar com saboneteiras. Até a sujeira debaixo das nossas unhas tinha que ser esfregada. Ela sempre ia até a árvore de saboneteira com sua cesta, colhia os frutos, secava e cortava, e depois os fervia à noite, transformando-os em um líquido de saboneteira. Ela sabia que ficaríamos com preguiça e apenas enxaguávamos rapidamente, então adicionava pétalas de flores para dar um aroma agradável. Assim, nunca nos esquecíamos de fazer direito. Ele deu uma risada suave e seca. Acho que é hora de acordar. Eles me deram uma bronca bem forte ontem, disse ele, com o rosto tomado pela dor. Como você espera liderar uma aldeia assim? Esqueceu das suas responsabilidades? Foi o que disseram. Ele coçou o rosto, envergonhado. Não pensei que ainda precisaria de uma bronca na minha idade para cair em si, como uma criança que não consegue crescer, ainda agarrada aos pais. Ele se ajoelhou, endireitou as costas e curvou-se profundamente, pressionando a testa contra o chão. Sua voz saiu abafada, baixa e pesada. Por favor, senhores, livrem-nos dos Aragami. Sun Minamoto caminhou até o altar, sem apertar mais os olhos. Olhou diretamente para a estátua de Aragami e perguntou: Aragami é comumente adorado aqui? Ele se virou para olhar para o velho. Por um momento, o velho se assustou com o olhar estranho de Sun, mas logo se recompôs. Ele entendeu. Pessoas com uma aparência tão incomum eram geralmente as mais capazes. Esses dois eram diferentes dos outros. Ele se recompôs e respondeu: antigamente quase ninguém fazia isso. As pessoas apenas faziam oferendas no santuário da aldeia. Mas ultimamente. Então agora muitos moradores têm suas próprias estátuas em casa? Quase todas as famílias fazem isso. E de onde vieram essas estátuas? Uma das pessoas que veio há alguns dias não foi embora. Ele ficou no santuário e os esculpiu ele mesmo. Disse que trazer o deus para casa protegeria a família. Se ele não fosse tão lento esculpindo, todas as casas já teriam um. Sério? Vocês simplesmente concordaram com isso? O velho viu a expressão no rosto de Sun e ofereceu uma explicação. Ninguém acreditou nele no começo. Mas ele parecia muito profissional. Capítulo 70. Muito profissional? O que isso quer dizer? Mais profissional que nós em exorcismo? Sun Minamoto não tinha ideia de qual era o padrão de profissional do velho. Ele e Suguru Geto sentaram-se à mesa de chá, observando o velho se movimentar lá dentro, arrumando tudo. Suguru se ofereceu para ajudar, mas foi educadamente recusado. Nesse ponto, as coisas estavam praticamente claras. Só restava esperar até o anoitecer, quando a maldição finalmente se revelaria. Esta era boa em se esconder. Vaga e elusiva, sua energia amaldiçoada se espalhava por toda a vila sem dar a mínima pista de onde estava o corpo central.
Sem mais nada para fazer, Sun pediu a Suguru um orbe do espírito amaldiçoado. Um vórtice negro girou lentamente entre suas mãos. Quando começou a se desfazer, voltando à sua forma original, ele subitamente cerrou os dedos, forçando-o de volta a uma esfera compacta. A estrutura de um espírito amaldiçoado é realmente extraordinária, disse ele, apontando para o orbe. Seu corpo inteiro é feito de energia amaldiçoada. Ele pode mudar de forma livremente, retornar ao seu estado original. E nada disso danifica sua estrutura interna. Você não fez isso também? Suguru se lembrou da vez em que Sun se transformou em Rico Amanai. Não era apenas convincente, era idêntico. Isso é diferente. Minhas transformações têm barreiras. Elas não são tão fluidas quanto as de uma maldição. Enquanto ele falava, a pele da palma da mão dele ondulou e se torceu em uma esfera em forma de vórtice, além da cor. Era quase indistinguível da esfera do espírito amaldiçoado. Viu? Carne e osso são inertes. Não dá para remodelá-los à vontade assim. Mas a energia amaldiçoada é muito mais responsiva. Mudar e restaurar é fácil em comparação. Ele começou a reconstruir a mão, osso, músculo, tendão, pele passo a passo. Foi rápido, mas não natural. Exigiu imensa familiaridade com o corpo humano e um grande esforço mental para conseguir. Em seguida, ele restaurou o orbe do espírito amaldiçoado, liberando-o em sua forma original, uma maldição em forma de capa, do tamanho de uma criança pequena. Um momento depois, ele o comprimiu novamente, condensando-o em uma bola do tamanho de um polegar, usando sua energia amaldiçoada. Para os seus sentidos, o processo era como apertar as pontas de uma mola formando uma espiral apertada. No momento em que você a soltasse, ela voltaria ao formato original, ansiosa para retornar à sua forma original. Não era apenas a estrutura. A maldição em si tinha uma intenção, um desejo urgente de restaurar sua forma. Sun olhou para as próprias mãos e as apertou com força. Carne e sangue não tinham essa elasticidade. Uma vez alterados, simplesmente permaneciam assim, rígidos, sem vida. Em teoria, ele poderia converter seu próprio corpo, sua carne e sangue, em pura energia amaldiçoada. Isso lhe permitiria assumir completamente uma forma semelhante a uma maldição. Mas teoria e realidade eram mundos completamente diferentes. Ele poderia converter parte dela, até a maior parte, mas nunca tudo. A conversão total significava perder sua humanidade. Por mais que entendesse bem o próprio corpo, jamais conseguiria reconstruí-lo. Seria como um castelo de areia na praia, se uma parte se desfizer, tudo desmorona. Claro, ele poderia reconstruí-lo. Mas quem pode garantir que a versão reconstruída ainda era ele? Ele pensou brevemente em seus clones. Mas aqueles eram diferentes. Mesmo sendo todos ele, cada um funcionava como um indivíduo. Não podiam servir de âncora uns para os outros. Sun devolveu o orbe para Suguru. Durante seus estudos sobre manipulação de espíritos amaldiçoados, ele também descobriu como comprimir maldições nessas esferas. Vamos mesmo ficar aqui sentados assim? Perguntou ele, levantando-se e se espreguiçando. Olhou para Suguru. Por que não damos uma olhada no santuário Aragami primeiro? Vamos ver se conseguimos encontrar aquele feiticeiro de grau 2. Pelo que o chefe da aldeia disse antes, não era difícil adivinhar quem havia esculpido as estátuas no santuário. Provavelmente era um dos alvos da missão. A única questão era, ele havia permanecido por escolha própria ou estava preso? Suguru não teve objeções. Depois de avisar o chefe, os dois seguiram em direção ao santuário. Desta vez, ninguém os deteve. Os aldeões apenas os observaram passar, mas ninguém se pronunciou. Assim que entraram, ficou imediatamente claro que o que viam agora era completamente diferente do que parecia do lado de fora. O exterior parecia apertado e modesto. Por dentro era enorme e imponente. Era como uma semente de mostarda escondendo o Monte Meru. Sun também notou que a forma como eles percebiam o espaço não era a mesma que a dos aldeões. Seu foco era atraído para coisas que os outros ignoravam completamente, apesar de estarem bem na frente deles. Era a maldição. De um lado do salão principal, um homem de meia-idade estava diante de uma longa mesa, provavelmente o alvo deles. Ele estava se preparando para esculpir outra estátua. Uma pequena multidão já havia se reunido ao redor dele. Sun e Suguru se aproximaram. O homem lançou-lhes um olhar rápido e sorriu, depois desviou o olhar com a mesma rapidez. Suguru ainda estava com seu uniforme da escola de Jujutsu. Então o homem não o reconheceu? Ou estava apenas fingindo que não? De qualquer forma, eles ainda não agiram. A verdadeira ameaça ainda estava à espreita nos bastidores. O homem começou a dispor suas ferramentas, dezenas delas. Formões, limas, machados, marretas, facas de trinchar. Lâminas grossas, lâminas finas, bordas curvas, cada uma adaptada para diferentes estágios e técnicas de escultura. Ele realmente parecia profissional. Com tudo preparado, o homem pigarreou e começou sua apresentação. Para a estátua, usamos apenas a melhor madeira de cânfora, densa e resistente. Ela precisa ser bem vaporizada para remover os óleos e depois seca naturalmente ao ar. Caso contrário, quando a luz do sol atingir a escultura, ela rachará, e o deus ficará furioso. Madeira boa faz bons ídolos. Essa é a verdade. Aragami é um guardião benevolente, protetor das famílias e portador da paz. Ele é vital para a nossa aldeia, então a madeira precisa ser envelhecida, pelo menos 50 anos. Só então o espírito poderá habitar a estátua adequadamente. Antes do primeiro corte, também devemos realizar um ritual, recitar um feitiço para afastar o medo. Ele permaneceu alto e solene, movendo os dedos em complexos sinais de mão enquanto cantava baixinho. Os moradores não conseguiam ouvir as palavras, mas assistiam completamente cativados. Sun Minamoto, no entanto, ouviu alto e claro. Mortal levanta a lâmina. Os deuses inclinam suas cabeças. Com medo trêmulo, as almas se dispersam. Respeite o Deus superior. Abençoe essas mãos. Sem medo, sem dúvida. Sem espasmos, sem tremores. Deixe o ídolo tomar forma. Alimentado por boi e cobra. Quando o cântico terminou, as mãos do homem se moveram rapidamente.
Em instantes, a forma rudimentar de um deus emergiu da madeira. Bang! Ele bateu o pé direito, levantando uma nuvem de poeira. A luz intensa, a névoa adicionava um toque místico. Os rostos da multidão coraram de excitação, como se estivessem esperando por aquilo. O homem gritou. Ia. Pescoços esticados. Olhos arregalados. Todos os olhares estavam fixos em suas mãos. Com um golpe rápido, ele esculpiu os olhos e gritou. Os olhos estão abertos? Abra. A multidão ecoou em uníssono. E as mãos? Abrir. Ele repetiu o chamado e a resposta para cada detalhe: olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, pés. Quando o ritual terminou, ele se acalmou, retomou os gestos e começou outro cântico. Desta vez, Nensun conseguiu ouvir nada. À primeira vista, parecia realmente profissional. Mas a audição de Sun era impecável, sensível o suficiente para captar até o mais leve sussurro, especialmente àquela distância. Se ele não conseguisse entender, não era ele. Foi deliberado. O sujeito murmurava frases intencionalmente vagas e sem sentido, em voz baixa para que ninguém pudesse entender. Quanto menos as pessoas entendiam, mais místico parecia. Ele fazia os aldeões comerem na sua mão. Era tudo teatralidade. Gestos vazios, sem poder real. Sun havia estudado ritos religiosos, encantamentos e símbolos antigos. Ele conhecia tudo aquilo de cor e salteado. Não tinha como se deixar levar por algo tão superficial. Mesmo que houvesse um deus ali, ele queria ver que tipo era. Tudo naquele homem exalava teimosia. Ele não foi coagido. Ele não foi enganado. Ele estava fazendo aquilo por vontade própria. O único mistério que restava era sua motivação. Logo, a estátua estava completa, a motivos de fogo enroscando-se em braços musculosos, um rosto de pele verde com presas afiadas, seu corpo de madeira largo e imponente. A textura esculpida conferia-lhe um ar ainda mais digno. O morador imediatamente se adiantou, oferecendo homenagem com alegria e recebendo reverentemente a estátua com as duas mãos. A sobrancelha esquerda do escultor se ergueu levemente. Óbvio demais. Pouco profissional. Sun balançou a cabeça internamente. Então era só isso? Só um golpe por dinheiro? Ele pensou que talvez fosse alguma habilidade estranha. Mas não, esse cara simplesmente tinha tomado um caminho tortuoso. Bom, se você gosta tanto de dinheiro, eu vou garantir que ele seja todo queimado e enviado para você. Pensamentos sombrios giravam na mente de Sun. Suguru Geto balançou a cabeça bruscamente, voltando a si. Agarrou o braço de Sun. Tem algo errado com o som, não com o salão inteiro. Precisamos ir. De repente, sussurros ecoaram pela câmara. Os rostos dos aldeões ficaram inexpressivos. Sem expressão. Eles se moviam rigidamente como marionetes, cercando os dois silenciosamente. O feiticeiro de grau 2, sentindo que as coisas estavam indo para o sul, disparou primeiro, atravessando a parede. Sun deixou a escuridão se agitar dentro dele. Claro que ele ainda estava lúcido. Comparado ao esforço mental de refinar a energia amaldiçoada, aquilo era moleza. Ele ainda tinha espaço para refinar mais energia a partir das emoções negativas que agora se agitavam. Sua expressão se iluminou de entusiasmo. Então, afinal, era uma habilidade estranha. Agora era a vez dele ser o profissional. Os olhos estelares ganharam vida, varrendo o salão centímetro por centímetro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.